senhor magistrado, senhor servidor, o teletrabalho inaugura um novo tempo na dinâmica das relações de trabalho. Servindo-se da moderna tecnologia, é uma prática bastante difundida nas instituições públicas e privadas do país e do mundo. No Tribunal de Justiça do Paraná, foi aprovada a Resolução 221, no dia 8 de abril, pelo órgão especial. E o teletrabalho será implementado em etapas, de acordo com um calendário por ato do presidente. Assim que uma etapa estiver já completamente vencida pelos departamentos próprios, inaugurar-se-á outra etapa. Mas acreditamos que em breve tempo todos os servidores que tenham direito a fazê-lo estarão já com seus pedidos apreciados. O teletrabalho se destina aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em comissão. Estão excluídos os estagiários, servidores cedidos mediante convênio e os funcionários terceirizados. Aumentar a qualidade de vida e de trabalho dos servidores, promover mecanismos para atrair, motivar e comprometer servidores com os objetivos dessa instituição, promover a cultura orientada para resultados, reduzir custos e contribuir para o meio ambiente sustentável. A adesão ao teletrabalho ela é facultativa, tanto ao servidor quanto ao gestor da unidade. Porém, a indicação dos servidores que irão desempenhar a sua função em teletrabalho ficará a critério do gestor da unidade. Para realizar o teletrabalho, o servidor ele não pode possuir subordinados, não pode ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à sua indicação, ele não pode ocupar cargo ou função de direção ou chefia, ainda que em substituição. Nesse ponto aqui, é importante a gente destacar que os servidores que ocupam cargo ou função de assessoramento, eles podem sim desempenhar o teletrabalho. O servidor também não pode estar em estágio probatório, observadas as exceções previstas na regulamentação do teletrabalho. A resolução permite que 30% dos servidores efetivamente lotados na unidade realizem o teletrabalho. Esse cálculo ele deve ser apurado a cada dia. São considerados nessa conta apenas os servidores efetivos e comissionados lotados na unidade. Estagiários e terceirizados não podem ser considerados. Por exemplo, uma unidade que possui lotação efetiva de 9 servidores. O percentual de 30% corresponde a 2,7. Nesse caso, o número deve ser arredondado para o imediatamente superior. Assim, o gestor dessa unidade poderá indicar 3 servidores para atuar em regime de teletrabalho por dia. Excepcionalmente, é possível a majoração desse percentual para 50%, desde que o gestor demonstre que não haverá comprometimento do funcionamento da unidade. No entanto, essa majoração deve ser autorizada pela presidência do tribunal. O prazo que o servidor poderá permanecer em teletrabalho é de 1 ano, mas é permitida a prorrogação. A prorrogação desse 1 ano de teletrabalho, ela fica a critério do gestor da unidade. Ele poderá prorrogar quantas vezes ele quiser e o servidor também se interessar. Mas o revezamento do teletrabalho ele é recomendado para oportunizar a todos os outros servidores também a inclusão no teletrabalho. É um plano que será feito pelo gestor da unidade, auxiliado pelo chefe imediato do servidor que estará em regime de teletrabalho. Eles irão, então, indicar quais as atividades que esse servidor deverá desempenhar em home office, quais as metas a serem alcançadas. E é claro que haverá um cronograma para a avaliação desse desempenho, poderá haver revisão das metas, poderá haver ajustes das metas e também um cronograma com
os dias que esse servidor deverá comparecer presencialmente à unidade para conversar sobre todos esses temas. Quando nós falamos em teletrabalho, nós identificamos 3 partícipes principais do processo: o servidor interessado em funcionar no regime de teletrabalho, o chefe imediato e o gestor da unidade. O interessado, ele vai dirigir o seu pedido ao chefe imediato. O chefe imediato, por sua vez, vai apreciar preliminarmente esse pedido, vai identificar os requisitos ao teletrabalho, identificar se o servidor está dentro do perfil de teletrabalho e, por final, vai submeter essa proposta ao gestor da unidade, que, por sua vez, fará a análise do pedido e decidirá se o servidor ele será indicado ou não ao teletrabalho. O gestor da unidade é um magistrado responsável pela sua unidade. É considerado também gestor da unidade o servidor ocupante de cargo em comissão ou função comissionada que detém responsabilidades de gerenciamento em relação a determinada unidade. É o gestor da unidade que irá indicar os servidores para o regime de teletrabalho dentre os interessados. O chefe imediato, por sua vez, é o servidor ocupante de cargo em comissão ou função comissionada que detém responsabilidades de gerenciamento de uma unidade. Porém, o chefe imediato, ele se reporta a servidor ou magistrado com vínculo de subordinação. Vejamos uma unidade do 2º grau de jurisdição, como, por exemplo, um gabinete de desembargador. Fica bem claro, em um gabinete de desembargador, as funções de gestor da unidade e de chefe imediato. Neste caso, o gestor da unidade é o desembargador e o chefe imediato, o chefe de gabinete, que irá auxiliá-lo diretamente nas questões que envolvem o regime de teletrabalho. O gestor da unidade, quando receber os pedidos de teletrabalho, deverá atentar para alguns pontos principais. Se o servidor interessado se adequa ao perfil do teletrabalho, se o servidor preenche os requisitos do artigo 4º da Resolução 221 de 2019, aprovada recentemente pelo órgão especial. Se o servidor se encontra dentre as situações prioritárias dispostas no regulamento do teletrabalho. As metas de desempenho serão fixadas pelo gestor da unidade, motivadamente e por meio do plano individual de trabalho, preferencialmente em conjunto com o servidor interessado ao regime de teletrabalho. Para fixar a meta individual do servidor em teletrabalho, o gestor da unidade deverá estabelecer a média diária de trabalho na sua unidade. Estabelecida a média da unidade, a meta do servidor será acrescida de 15% a 20% a critério do seu gestor. Neste cálculo, o gestor da unidade deverá levar em consideração a natureza do serviço prestado, a relevância desses serviços e, principalmente, o grau de dificuldade, importância e complexidade do trabalho. O gestor da unidade deverá formalizar o pedido através dos modelos que já se encontram no sistema SEI. Os modelos incluem as declarações, o plano de trabalho e as metas estabelecidas pelo gestor, além de outros documentos. O SEI deve ser enviado à Divisão de Gestão por Competências do Departamento de Gestão de Recursos Humanos. O servidor somente poderá realizar o teletrabalho após a expedição do ato pelo presidente e a sua publicação. Não. No teletrabalho, o servidor encontra-se vinculado às metas de desempenho, elas que equivalem ao cumprimento da sua jornada de trabalho. No dia a dia, o servidor é quem irá estabelecer a sua rotina individual de trabalho, inclusive os horários e o local em que deseja executar as suas funções. Porém, ele deve observar o que foi previsto no plano de trabalho
e os outros deveres que se encontram no artigo 8 do Regulamento do Teletrabalho. Neste caso, cabe ao gestor analisar o caso concreto, levando em consideração os esclarecimentos prestados pelo servidor à sua chefia imediata. A partir dessa análise, o gestor poderá estabelecer regras de compensação, determinar o cancelamento do teletrabalho ou ainda comunicar os fatos à autoridade competente para apuração da falta funcional. O monitoramento das metas será realizado com auxílio da chefia imediata, que manterá o gestor atualizado sobre o seu cumprimento ou não. A avaliação será efetuada por ferramenta de acompanhamento, desenvolvida pelo DETIC no sistema Hércules. Essa avaliação será realizada no mês subsequente, logo após o fechamento do boletim de frequência. O teletrabalho é uma realidade voltada para a eficiência e a efetividade das instituições. Também ao meio ambiente sustentável, mas principalmente a valorização do ser humano, tanto do ponto de vista daquele que o exerce, quanto do ponto de vista do cidadão, destinatário dos serviços judiciários. Muito obrigado a todos vocês.